Vamos lá, pessoal, vamos lá para mais uma parte aqui do nosso curso de tecnologia de dados para a internet. Formatação e visualização de documentos XML com CSS, XSL e XSLT. Então, olha só, a maior parte dos navegadores web não exibem da forma esperada arquivos XML, ou seja, não tratam os elementos XML como deveriam. Geralmente o que o navegador faz é mostrar o arquivo XML inteiro, inclusive as tags XML. Então, para resolver esse problema, a gente deve indicar ao navegador como ele deve exibir os elementos de um arquivo XML. Uma forma de fazer isso é utilizar os CSS, as folhas de estilo, que é amplamente suportado pelos principais navegadores existentes. Então, no exemplo acima, os elementos são documento, título, livro, autor e P. Isso também está lá no livro texto de vocês, Vocês podem fazer esse exemplo aí. Agora devemos fornecer regras de estilo para esses elementos, não necessariamente todos, Então tem aqui uma regra para o elemento título, outra para o elemento livro, outra para o elemento autor, outra para o elemento P. Então nenhuma regra de estilo foi associada ao elemento documento. Como já comentamos, não é necessário definir a regra para todos os elementos do XML. Se vocês quiserem também fazer mais alguns testes, utilizar algumas coisas que vocês aprenderam nas disciplinas aí que vocês trabalharam HTML e CSS, é bem bacana aí para vocês fazerem uma formatação na visualização do CSS para aparecer o XML de vocês. Para usar regras de estilo CSS, você deve indicar o atributo type como text/css e o atributo href de modo a conectar o arquivo XML ao arquivo CSS desejado. Então temos aqui um exemplo de de um arquivo de um documento XML, que aqui eu tenho no início do documento, no prólogo, eu tenho XML-stylesheet type text/css e o href indicando que eu tenho um documento chamado estilo.css. Então, olha só, esse aqui é o exemplo, Aqui eu tenho o arquivo sem a CSS, como foi só o texto, só o documento XML, e aqui com a CSS já aplicada, mostrando como mudou a visualização do nosso documento XML, Esse é um bom teste para vocês fazerem. É bem interessante que vocês façam esse teste, Peguem lá o exemplo do texto, façam esses exemplos, vai ser bastante importante para vocês fazerem. Então olha só, aqui, mandar executar. Abrir o Google Chrome aqui para a gente executar o exemplo. E está aqui, ó, o nosso XML, linkado com a nossa CSS, está aqui chamando a CSS, a folha de estilo, e a folha de estilo está aqui, tal qual tem lá no livro texto de vocês. Então é um ótimo exemplo para vocês já verem a CSS modificando a visualização do arquivo XML. Essa parte de manipulação aqui por meio de JavaScript, vamos pular ela, tá? A gente vai fazer manipulação de documentos com as nossas APIs, que é o DOM e o SAX, lá nas duas últimas unidades, tá? Aqui o autor do livro texto, ele faz uma menção de como que pode ser feita essa manipulação por meio de JavaScript. Só que como existem mais coisas para serem estudadas no JavaScript, para a gente entender o funcionamento, a gente vai pular essa parte
e deixar para fazer a manipulação já com o DOM e com a nossa outra API que é o Sax, tá? Veja bem, XSL, né, Extensible Style Sheet Language, é uma linguagem de estilo para XML. XSLT significa transformações XSL. Assim como o documento CSS, documentos XSL também representam regras de estilos que determinam como o documento XML será visualizado. Porém, suas intenções são diferentes, são distintas, né? O XSL tem capacidade de uma formatação mais complexa de um documento XML, possivelmente com múltiplos destinos, né? Para web, para mobile, né? Para uma televisão, né? Enquanto o CSS tem capacidades mais limitadas que tornam eficientes e fácil para principalmente personalizar as páginas web, HTML, né? Então eu tenho essa diferenciação aí que o XSL me permite mandar isso para múltiplos destinos. Com o XSL pode transformar o XML em HTML, filtrar e ordenar dados XML, formatar dados XML baseados nos seus valores, né? Ou mostrar números negativos em vermelho, fornecer dados XML para diferentes saídas, como tela, papel ou voz. Por que duas linguagens de estilo? Então eu tenho aqui um quadro comparativo, né? Pode ser usado em HTML? No CSS pode, XSL não. Pode ser usado em XML? Ambas podem. Tem linguagem de transformação? É uma linguagem de transformação, né? CSS não, XSL sim. E qual que é a sintaxe? A sintaxe do CSS é a própria CSS, né? E a sintaxe do XSL é XML. Estende as funcionalidades do CSS. Formatação de apresentação, como no CSS, transformação de documento, do conteúdo do documento XML, né, que é o XSLT, indicação de que dados serão exibidos ou descartados, inserção de novos conteúdos, né, conversão XML HTML, XML em XML, XML texto puro e por aí vai. Então olha só, o processamento de regras de estilo XSL aplica-se a um documento XML com base em um documento XSL, que na verdade é um documento XML com formato específico, e tem a finalidade de produzir uma visualização desejada desse documento XML. Esse processo vai acontecer em duas etapas. A primeira, que é chamada de transformação, onde o intuito é construir uma árvore resultante a partir da árvore do documento XML, e a segunda etapa, chamada de formatação, que consiste na interpretação da árvore resultante de modo a produzir os resultados esperados de visualização. Lá no XSL aqui eu tenho ele dividido em quatro partes. O XSLT, que é a linguagem para transformar os documentos XML. O XPath, é uma linguagem para navegar em documentos XML, né? O XSLFO, uma linguagem de formatação de documentos que foi descontinuada em 2013. E o XQuery, que é uma linguagem para consulta de documentos XML. Atenção! Com o módulo de mídia paginada CSS3, a W3C forneceu um novo padrão para a formatação de documentos XML. Então, desde 2013, o CSS3 é proposto como substituto do XSLFO, que é o de formatação, tá? Atentem-se a isso. XSLT, transformações XSL. É usado para transformar um documento XML em um outro documento XML ou outro tipo de documento reconhecido por um navegador, como um HTML ou um XHTML. Normalmente faz isso transformando cada elemento XML em um elemento XHTML. Para quem não sabe, para quem não viu nas disciplinas aí de desenvolvimento de aplicações 1, né? Esse XHTML nada mais é do que o HTML
que foi padronizado pela W3C com algumas regras do XML, tá? Vale uma leitura sobre isso. Com o XSLT você pode adicionar, remover elementos e atributos de e para o arquivo de saída. Também pode reorganizar e classificar elementos, realizar testes, tomar decisões sobre quais elementos ocultar, exibir e muitas outras coisas. Então é bem interessante, né? Uma maneira comum de descrever o processo de transformação é dizer que XSLT transforma uma árvore de origem XML em uma árvore de resultado XML, né? E ele usa o XPath para localizar informações em um documento. O XPath é usado para navegar por elementos e atributos em documentos XML.